Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz a pessoa que tem nele o seu refúgio, a sua proteção. Hoje nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. E nesse momento eu te convido a dizer diante do Senhor quais são os motivos que você tem para agradecer a Ele. Queremos, nesse dia de hoje, rezar e trazer presente todos os namorados e namoradas, sobretudo aqueles namorados que são eternos, que já têm muitos anos de casados e continuam namorando. Quando a gente fala dia dos namorados, logo a gente pensa em alguém que está se conhecendo, tem pouco tempo, né, ainda. Mas o dia dos namorados é para todos os casais que namoram todos os dias, que se amam todos os dias, que se respeitam todos os dias, que perdoam, que se acolhem, né? Que cuidam, né? Que se cuidam, né? Ou seja, um cuida do outro. Então, esses são os verdadeiros namorados. Queremos também, neste dia de hoje, trazer presente, né? Hoje faz 2 anos que o nosso amigo Raimundo Castro, conhecido carinhosamente como Mela, faleceu, deixou esse mundo e foi morar com certeza juntinho de Deus. Eu agradeço a Deus pelo seu legado, né, pela vida, né, dele, ele que ajudou muita gente. Eu falo isso por experiência, fui muito próxima dele. Quando a gente montou um projeto social lá em Iuiú, Bahia, ele foi uma das pessoas que ajudou muito, que vibrava, que ajudou mesmo materialmente e também dando força, né? E queria muito agradecer a Deus por sua passagem aqui neste mundo, por todo o bem que ele fez. E eu quero trazer presente também a sua família, né? Eu gostaria de trazer presente a Josenice, a Emanuela, o Samuel e a Maria Vitória, todos os parentes e amigos. Queremos também rezar hoje pela Tereza Bezerra, Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange Gomes, também a Milena Coelho, a Maroli. Rezemos pela Solange Oliveira, Joana Martins, Lucivânia Martins, Malu Carvalho Holanda, Rosa Maia Lins de Alencar Barros. Rezemos também pela Chátia Lins Nascimento, enfim, por todas as pessoas que pediram e confiam em nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir hoje são as bem-aventuranças, conhecida também como Sermão da Montanha, que está em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados.
Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus dá aqui uma lista, né? uma grande lista de bem-aventuranças, né? E lembrando que todos nós somos chamados, né, a viver a santidade. Todos nós somos chamados, somos convidados à santidade, né? E Jesus nos propõe um caminho de santidade para seus discípulos, para suas discípulas, né? De ontem e de hoje, de todos os tempos. E aqui está o caminho para que uma pessoa seja feliz. Precisa percorrer esse caminho. Todas as pessoas são chamadas à santidade a fim de serem felizes. E como diz, né? Sede santo, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santo. O próprio Deus diz isso para nós lá em Levítico. Sede santos, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santo. Deus está nos convidando a sermos santos. E aqui Jesus apresenta, né, para nós 8 portas de entrada para o reino de Deus. 8 portas, né, para que a gente possa entrar e ser feliz. E não tem outras portas não, essas são as únicas, né? Quer dizer, existem muitas outras portas, mas que nos levam à felicidade são apenas essas 8 que Jesus apresenta para nós agora, que apresentou para nós através do Evangelho, né, de hoje, né? Então, quem quiser entrar tem que identificar-se com essas portas. E aqui começa dizendo, bem-aventurado, ou seja, bem felizes, né? Felizes são vocês, os pobres em espírito, como diz, começa dizendo, felizes são vocês, os pobres de espírito. É a primeira bem-aventurança e ela é a mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque as outras bem-aventuranças são 10 dobramentos dessa primeira bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos oferece o reino dos céus. Por isso que essa bem-aventurança ela é a mais importante, né? Quem são os pobres em espírito? Quem são os pobres em espírito? Vamos ficar em silêncio e pensar um pouco, né, sobre quem são esses pobres em espírito. Quem são? São aquelas pessoas nomeadas nas demais bem-aventuranças. Portanto, quem são esses pobres de espírito? São os aflitos, são os mansos, são aqueles que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, são os puros de coração, são aqueles que promovem a paz, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, são aqueles que são insultados, que são perseguidos por causa do reino de Deus.
Esses são os pobres em espírito. Esses são os pobres em espírito. Mas todos esses pobres em espíritos são felizes. Primeiro, são felizes porque os que não que são mansos, né? Porque eles possuirão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque serão saciados. Deus dá sempre a recompensa. Deus dá sempre a recompensa. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Olha só que bonito. Porque verão a Deus. E por isso eles são felizes. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, se a gente quer ser chamado de filho de Deus, é preciso promover a paz, né? Se eu quero receber a misericórdia de Deus, eu preciso ser misericordioso também com meus irmãos, com as minhas irmãs, né? Se eu quiser ganhar o reino de Deus, eu preciso ser manso. Se eu quiser possuir terra, né? Se eu quiser ser saciado, eu preciso ter fome, ter sede de justiça. Então tem sempre uma recompensa, e essa recompensa, ela vem sempre de Deus. Então as pessoas que se colocam à disposição do reino de Deus, né, que trabalham para o reino de Deus, essas pessoas sempre recebem a sua recompensa. E a recompensa é sempre o quê? A felicidade. A gente só precisa se colocar no caminho de Deus. E quando a gente se coloca no caminho de Deus, a gente se compromete com a vida, né? A gente precisa se comprometer com a vida, com o cuidado, né? Com o outro, com a outra, com a felicidade do outro. A gente precisa se comprometer com as pessoas, com os irmãos e com as irmãs, sobretudo com aqueles que são perseguidos, com aqueles que são jogados à margem da sociedade, com os pobres, com os mais humildes. E aí a gente recebe a recompensa de Deus. E a recompensa de Deus, ela é sempre muito, muito, muito generosa. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, ele nos conceda essa graça de buscarmos sempre a santidade, entrando no caminho de Jesus, entrando no caminho de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Viva o amor!